Hi guys, how are you? Oi pessoal, como vocês estão? Today I'm gonna explain the third and fourth week. Hoje vou explicar a terceira e quarta semana. So let's start with the third week. Vamos começar pela terceira semana. So we have here quantifiers. Nós temos aqui os quantificadores for countable and uncountable nouns. Então, para substantivos contáveis e não contáveis. Então, como assim? Não contáveis quando eu não consigo contar algo e contáveis quando eu consigo contar. Por exemplo, uncountable nouns, substantivos não contáveis. Money, the word money is an uncountable noun. A palavra dinheiro é um substantivo não contável. Por quê? Eu não falo um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros. Eu falo R$1, R$2, R$3. Então, a palavra money é um substantivo não contável. And for countable noun, e para um substantivo contável, for example, the word orange, a palavra laranja. Eu posso dizer uma laranja, duas laranjas, três laranjas, então eu posso contar, né? Então, é por isso que é um substantivo contável. Então, vamos olhar essa tabelinha aí. Nós temos na primeira coluna countable, contável, quando podemos contar a quantidade de algo. E aí nós temos o primeiro quantificador, many, que significa muitos. E nós temos o exemplo aí. Did she invite many friends to her party? Ela convidou muitos amigos para sua festa? Como aí o substantivo da frase é friends, amigos, eu posso dizer um amigo, dois amigos, três amigos, eu posso contar, né? Então é por isso que eu utilizei o quantificador many. Depois nós temos o segundo quantificador contável, né? Que é few, que significa poucos, e nós temos o exemplo we have few oranges. Então, nós temos poucas laranjas. Como laranja também, eu disse anteriormente, é um substantivo contável, por isso que eu utilizei few. Então, many e few só são utilizados para substantivos contáveis. Na segunda coluna, nós temos uncountable, então não contável, quando não podemos contar a quantidade de algo. Então, nós temos o quantificador much, que significa muito, e nós temos o exemplo I don't have much money. Eu não tenho muito dinheiro. Então, como eu disse anteriormente também, money é um substantivo não contável. Por isso que eu utilizei o quantificador much. E depois nós temos o quantificador little, que significa pouco. Nós temos o exemplo there's a little milk left. Há um pouco de leite restando. Então, a palavra milk, leite, é um substantivo não contável. Por quê? Porque o leite é um líquido. Nós não nos referimos ao leite em si, a gente se refere à caixa de leite ou então o líquido em ml ou litros, não é? Então, por isso que o leite, a substância, o líquido em si é um substantivo não contável. Assim como a água, o refrigerante, são todas palavras não contáveis. E é por isso que eu utilizei o quantificador little. Então, para situações não contáveis, eu utilizo much para muito e little para pouco. E aí, na última linha, nós temos dois quantificadores, que são some e any. Eles podem ser utilizados nas duas situações, tanto para contáveis quanto para não contáveis. E some significa alguns ou algum e any nenhum ou nenhuns. E aí nós temos exemplos. There are some cookies on the table. Há alguns biscoitos na mesa. Então, cookies, né, biscoitos, eu posso contar. Um biscoito, dois biscoitos, mas também se fosse outro substantivo não contável, eu também poderia utilizar o some aqui. E aí nós temos um segundo exemplo. There aren't any sandwiches. Não há nenhum sanduíche. Alright? Então é isso aí, pessoal. Vamos para as atividades. Number 1. Read the note. Leia a nota. What foods does Nelson need? Que comidas o Nelson precisa? Write Nelson's shopping list. Escreva a lista de compras do Nelson. Então vamos ler. Hi Nelson. Oi Nelson. Can you stop at the supermarket this evening? Você pode passar no supermercado essa noite? We don't have anything to eat. Nós não temos nada para comer. There's no milk and we're out of fruit. Não há leite e as frutas acabaram. Can you get a chicken and some vegetables? Você pode comprar um frango e alguns vegetais? Carrots, potatoes, peppers, cenouras, batatas.
pimentões. We'll have chicken soup for dinner. Nós vamos ter sopa de frango para o jantar. I'm in the mood to cook. Eu estou com vontade de cozinhar. Thanks, Kathy. Então, obrigada, Kathy. E aí, do lado, nós temos shopping list. De acordo com o recado da Cat, vocês vão colocar aí quais os itens, né, que o Nelson precisa comprar lá no supermercado. Para escrever em inglês de acordo com essa notinha aí do recado. E na letra B é um exercício gramatical. Então, nós temos aí: identify the quantifier in the text above and then write in what kind of situation we use it and its translation in Portuguese. Então, é para identificar nessa nota aí da Cat qual o quantificador que está presente. E aí vocês vão escrevê-lo e depois vão colocar a tradução em português e vão colocar também em que tipo de situação vocês utilizam esse quantificador. Caso vocês tenham dúvida nos quantificadores, é só voltar aí no início da atividade nessa tabelinha. Número 2. What's in the fridge? O que há na geladeira? Look at the picture. Olhe para a imagem. Write sentences starting with there is, there isn't, or there are, there aren't. Então, escreva frases começando com there is, que significa há, ou there isn't, significa não há. Estes dois são utilizados para apenas uma coisa, ou então there are, there aren't. Há ou não há, mas aqui é utilizado para duas coisas ou mais. Então, vamos ver aqui. Nós temos o primeiro quadro, uncountable nouns, substantivos não contáveis, e nós temos aí fish, peixe, sausage, salsicha, milk, leite, cheese, queijo, lettuce, alface, juice, suco, broccoli, brócolis e iogurte. Então, todos esses são substantivos não contáveis. E nós temos no segundo quadro, countable nouns, substantivos contáveis, apple, maçã, banana, egg, ovo, grape, uva, carrot, cenoura, orange, laranja, onion, cebola. E aí nós temos exemplos de frases, né, que vocês vão estar lendo para se inspirarem na criação das de vocês. Então, there isn't any lettuce. Então, olhando para essa geladeira aí, não há nenhuma alface. Depois nós temos outro exemplo aí, ó. There is one banana. Então, olhando para a geladeira aí, tem uma banana, né? Há uma banana. Depois, terceiro exemplo. There aren't carrots. Não há cenouras. Olha, na geladeira aí não tem nenhuma cenoura. E o último exemplo. There are 3 sausages. Então, nessa geladeira aí, há 3 salsichas. Então, vocês vão olhar aí para a geladeira os itens que tem ou que não tem. E vocês vão criar frases utilizando there is, there isn't, there are, there aren't. Ok, guys? De acordo com esses exemplos aí que nós acabamos de ver. 3. What about you? E quanto a você? Answer the questions. Responda as perguntas. Então, letter A, letra A. What are you in the mood for right now? Você está com vontade de comer o que agora? Nothing. Nada. Some fruits, algumas frutas. Some candies, alguns doces. Or fast food, ou então aquelas besteirinhas, né? Hambúrguer, batata frita, né? Frituras, besteiras. Então, é para marcar apenas com X aí, nessa número 3. 4. What foods do you eat at home? Que tipos de comida você come em casa? Mark with X. Então, marque com X. Então, é só marcar com X aí, ao lado de cada item que vocês comem normalmente na casa de vocês. Let's go now to week number 4. Vamos agora para a semana 4. We have an interpretation activity. Nós temos uma atividade de interpretação. So, talking about the news, falando sobre as notícias. Number 1. Answer the questions in English. Responda as perguntas em inglês. Letter A, letra A. Do you watch the news on TV? Você assiste as notícias na TV? Aí você vai marcar. Yes, I do. Sim, eu assisto. Or no, I don't. Não, eu não assisto. Tá? Vou marcar com X
primeira ou segunda alternativa. Letter B. When was the last time you watched the news on TV? Quando foi a última vez que você assistiu às notícias na TV? What was on the news? O que estava no noticiário? Então, é apenas para responder essas duas perguntas aí em inglês. Number 2. Look at the image and read the news. Olhe para a imagem e leia a notícia. Então, nós temos aí CNN Heroes. Então, heróis da CNN. Combating poverty during Nepal's latest COVID lockdown. Então, combatendo a pobreza durante o último lockdown lá em Nepal. 2015 CNN Hero of the Year. Então, herói do ano de 2015 da CNN. Maggie Downey and Blink Now are working to keep their kids and families safe. Estão trabalhando para manter suas crianças e famílias seguras and fed through the latest deadly wave of COVID-19. Então, para manter as famílias seguras e alimentadas durante a última onda do Covid-19. Nós temos aí source, fonte, CNN. Letter A, letra A. What is the subject of the news? Então, qual que é o assunto da notícia? Economic growth, crescimento econômico, or combating poverty during Nepal's latest COVID lockdown, ou então combatendo a pobreza durante o último lockdown do Covid em Nepal, or resource footprint, ou então pegada de recursos. Aí vocês vão marcar com X de acordo com que nós lemos. Letter B. What is the source of the news? Qual é a fonte dessa notícia? Então é só verificar aí no texto que tem a resposta. Letter C. Complete the sentence with the information of the news. Complete a frase com a informação da notícia. Então, nós temos aí a frase. They are working to keep. Eles estão trabalhando para manter o quê? É só verificar aqui no texto e completar a frase em inglês com o restante da informação necessária para fazer sentido. E é só isso aí. Ok, guys? Hope to see you next time. Bye bye and be safe.